Larê, laiê, 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 laiô, E a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mas a uma estação. E alegria no coração. Hoje não é dia de música, eu esqueci desse detalhe. Dia de música e poesia geralmente é na sexta-feira. Hoje é dia de autores e livros, de literatura. Mas eu vou falar pouco de literatura. Vou falar a partir da literatura. Hoje eu quero falar para vocês muito brevemente sobre este livro de Regina Echeverria, Gonzaguinha e Gonzagão, uma história brasileira. Esse livro é simplesmente fascinante, é uma grande obra, um livro que faz um apanhado histórico muito importante sobre essas duas figuras da música, da cultura brasileira, tão importantes para todos nós, principalmente Gonzaga, que há algum tempo fez 100 anos de vida. Eu tenho uma tese, essa tese eu nunca provei, nunca pesquisei, nunca tive disposição de fazer uma pesquisa, mas a minha tese é a seguinte, é que o nordestino, o sertanejo, e eu me refiro ao nordestino ali do sertão, ele tem três figuras que são muito importantes na fundação e na concepção e na criação do imaginário nordestino. Três figuras: Luiz Gonzaga, Padre Cícero e Lampião. Todo nordestino, em maior ou menor medida, trafega no meio dessas três figuras. Primeiro, Padre Cícero, a religiosidade. O nordestino é muito religioso, seja ele católico romano ou seja ele crente, digamos assim. Mas ele vai ser sempre religioso. O viés religioso é muito forte no nordestino. E eu pego então pego o Padre Cícero como um modelo, um arquétipo, Padre Cícero, que está na mesma linha de Antônio Conselheiro, de Frei Damião, de quem eu fui coroinha quando ele esteve a última vez nas missões na diocese de Caicó. Eu fui coroinha de Frei Damião de Bozano, em Caicó, Ipueira, São João do Sabugi, nas missões populares. O nordestino tem esse viés religioso muito forte. Mas o nordestino tem também um viés violento, bravo, um pouco por causa da cultura judaica muito forte, marrana, muito forte no sertão nordestino, essa cultura da vendetta, da vingança, da briga de família. E eu pego então Lampião como esse arquétipo, esse modelo da violência que está muito forte. O Vandré tem uma canção que um verso dela eu acho fantástico. Ele diz assim: já chorei feito criança atrás de uma procissão, mas já fiz correr valente quando tinha precisão. Nesse simples verso estão presentes esses arquétipos que eu me referi. As procissões que são cantadas, então o canto, a música está presente a religiosidade e a violência. Por fim, o outro arquétipo é Gonzaga, a festividade. O nordestino é, por natureza, festivo. Se você você que não é nordestino, é aqui do Sudeste, já teve a oportunidade de ir no Nordeste, você sabe que o Nordeste é um lugar festivo, as pessoas fazem festa, as pessoas abrem as suas casas para os estranhos, os maiores estranhos têm sempre portas abertas no Nordeste. Então nós temos as três figuras
da festividade, da religiosidade e da violência. No caso da festividade, é Luiz Gonzaga. O Luiz representa o ápice, o ponto culminante de toda a cultura nordestina. É claro que a autora desse livro não toca nesse assunto, não toca nessa temática que eu abordei aqui, mas eu sempre tenho vontade de falar sobre isso e não tenho oportunidade. Ela fala sobre Gonzaguinha e Gonzagão. Se vocês não sabem, o Gonzaguinha, logo que nasceu, a mãe dele morreu de tuberculose, e Gonzaguinha foi dado a uma outra família, aos padrinhos dele, para que criassem Gonzaguinha. Luiz não tinha como fazer isso. Luiz estava no auge da carreira, andando o país inteiro, correndo o Brasil, era o cantor popular mais famoso, mais conhecido no Brasil inteiro. Naquele momento, o baião estava disseminado no Brasil inteiro, de norte a sul. Ele então deu Gonzaguinha para os padrinhos criarem. É daí que vem o Gonzaguinha guitarrista, porque o pai adotivo de Gonzaguinha tocava violão, guitarra e não sanfona, por isso que Gonzaguinha vai ser guitarrista. E a mãe de Gonzaguinha, Dina, a quem ele dedicou um samba, né? Ó Dina, seu menino desceu o asfalto, enfim. Gonzaguinha quase morreu de tuberculose aos 15, 16 anos. Quando ele sobrevive a essa tuberculose, ele toma uma decisão, morar com Luiz Gonzaga. Luiz já estava casado. Vai morar com Luiz Gonzaga e a partir daí é só briga, muito conflito. Estamos em pleno regime militar, em plena ditadura. Gonzaga, por razões que não convém analisar aqui, estava cantando em cima dos caminhões dos coronéis, dos militares, e Gonzaguinha desde cedo vai ter uma postura de esquerda, uma postura de contestação. Esse vai ser um dos pontos de conflito entre os dois. Vão brigar muito, vai ser uma vida tumultuada, conflituosa entre pai e filho. E esse grande conflito vai, enfim, encontrar paz, já os dois adultos, quando programam uma turnê pelo Brasil, Gonzagão e Gonzaguinha. E essa música que Gonzaga havia gravado na década de 50, que é de um mineiro, Hervé Cordovil, vai então ser o grande tema, a grande trilha sonora dessa turnê que eles fazem pelo Brasil e que está gravada, está registrada em disco, uma turnê vitoriosa que de certa forma sela a paz entre pai e filho. É uma história muito bonita, uma história muito triste, uma história de dor e que a autora traz todos esses conflitos aqui neste grande livro, nesta grande obra, abordando a vida de Gonzagão e Gonzaguinha, um acervo fotográfico fantástico, com grandes nomes da MPB, a discografia dos dois, completa a discografia, com a relação de música de cada disco, um trabalho esmerado, um trabalho fantástico. Quando eu li esse livro, já tem algum tempo que eu tenho esse livro, eu adquiri em 2015, eu fiquei fascinado, louco, e como tudo aquilo que diz relação ao Nordeste, a Gonzaga, eu leio sempre às lágrimas. Foi um livro que eu chorei muito, como chorei vendo o filme depois, a história de Gonzaguinha e Gonzagão. É um livro que eu quero indicar nesse início de ano para você ler um pouco, para você ver como Tolstói tinha razão, né? Todas as famílias felizes são parecidas entre si, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Nós somos tão parecidos, somos tão semelhantes, com os mesmos conflitos, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, sejam elas entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Essa é a história da humanidade caída, da humanidade peregrina, da humanidade que busca um alento para a sua dor e o seu sofrimento. O Gonzaga, então, é um dos formadores do imaginário nordestino. Todo nordestino tem um pouco, ou pelo menos um muito, de Gonzaga nas veias, da festividade, da música, da alegria, mas também da dor e do sofrimento. Salve Luiz Gonzaga, salve a história de Gonzaguinha e Gonzagão
uma história brasileira, leia, se delicie, porque esse livro é fantástico, é fascinante. A gente se vê depois, mas se você gostou desse breve bate-papo sobre autores e livros, por favor, curta, comente e compartilhe esse livro esse vídeo, para que outras pessoas possam também se deliciar com a história de Gonzaguinha e Gonzagão. A gente se vê.